vocês algumas expectativas e hoje eu quero dar uma aula, falar sobre as primícias, sobre a ressurreição, tá bom? Amanhã eu vou fazer uma aula falando sobre o cronograma escatológico, mas agora eu vou gerar um pouco de expectativa no coração de vocês, gravando sobre um assunto de suma importância para nós, que precisamos saber mais sobre a ressurreição. Aos pregadores que estão aí no grupo, inclusive estou aqui com um pregador aqui, um dos alunos aí do grupo está aqui comigo, o irmão Kelly, lá de Pedro do Rosário, está aqui com a gente, e nós vamos hoje entregar a vocês algumas pérolas para vocês poderem pregar nas igrejas de vocês, ensinar para os irmãos na igreja de vocês, para falar sobre um assunto que é de muito entusiasmo, causa muito entusiasmo na alma, que é sobre a ressurreição, tá bom? O apóstolo Paulo falou sobre a ressurreição como ninguém e de uma forma esplêndida. Nós vamos dar aqui um resumo e falar um pouco sobre a ressurreição e explicar um pouco o texto que o apóstolo Paulo fala sobre as primícias, Cristo como primícias da ressurreição. Então, eu queria convidar os irmãos que estão aí para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20 e ao 23, a parte B. O versículo 20 diz da seguinte maneira, versículo 20 do capítulo 15: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Agora preste atenção, porque nós vamos chegar em um texto chave, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo. Segundo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vida. Então aqui nós temos três grupos, dos quais nós vamos estudar neste devido momento. A primeira coisa que nós temos que entender é que o apóstolo Paulo pega elementos da cultura judaica ou elementos de dentro do contexto judaico e infiltra isso dentro de uma doutrina para poder, digamos ali, simplificar o que ele está dizendo. Quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é as primícias, o apóstolo Paulo está pegando o contexto da colheita de Israel, do plantio de Israel. Como era essa questão do plantio em Israel, pastor? Era mais ou menos assim. A colheita em Israel era feita em 3 etapas, tá bom? Então eu vou pedir para vocês rapidinho aqui terem paciência, porque eu vou escrever no quadro para vocês verem quais eram as 3 etapas e vou explicar esse texto aqui que o apóstolo Paulo deu de graça para a gente. Então preste atenção. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz: Cristo é as primícias dos que dormem. Ele está fazendo isso com base no cultivo, no plantio, né, de Israel, que era feito em 3 fases. Primeiro, quando eles tinham o plantio, se fosse de cevada, fosse de qualquer grão, a colheita era basicamente assim. Em 3, você pode anotar aí no seu caderno, em 3 etapas, ok? 3 etapas. A primeira etapa eram as primícias. A segunda etapa eram a colheita. Eu vou botar um pouco mais para vocês enxergarem. Colheita geral. E a terceira eram o que nós chamamos de rabiscos. Então nós temos aqui 3 etapas das colheitas em Israel. Primeira etapa, primícias. Segunda etapa, colheitas geral ou colheitas gerais. Terceira etapa, rabiscos. É nisto que o apóstolo Paulo está fundamentando a doutrina da ressurreição. Ele está falando de Cristo, da ressurreição e dos que ressuscitariam após Cristo.
Cristo teve o poder da ressurreição. E eu ainda vou falar sobre a ressurreição de Cristo de forma mais minuciosa, mais na frente. No entanto, agora nós vamos nos fixar nosso pensamento nisso aqui. O apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição e está balizando esta doutrina dentro da colheita de Israel, que eram feitas em 3 etapas. Vamos lá? Para repetir: primícias, colheitas gerais e rabiscos. Agora preste atenção. Minha Bíblia, bem, por favor. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo diz que as primícias, ele vai dizer que a primícia é Cristo. Observe o versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo. Ele diz as primícias. Quer dizer, Cristo e as primícias. Aonde é que isso acontece? Cristo é as primícias. Cristo, as primícias. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo para você entender o que eu estou dizendo. No livro de João, no capítulo 20, no versículo 17. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Para os que pregam, isso aqui vai ser uma grande informação, tá bom? João, capítulo 20, versículo de número 27. Olha, João 20, 17, foi isso? Foi isso? João 20, 17. Vamos lá? Diz da seguinte maneira: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O que aconteceu aqui? Maria Madalena foi encontrar-se com Cristo, encontrou o túmulo vazio. Aí acontece o contexto, ela vai dizer para os discípulos, eles vão lá e tal. Depois ela volta sozinha para o túmulo. Quando ela chega lá, a Bíblia diz que ela se encontra com Jesus e ela diz, e ela reconhece ele porque ele diz Maria, e ela disse mestre, quer dizer, ela reconheceu que era Cristo, e esse ressuscitado. Só que há um detalhe interessante que Maria disse. Maria corre e diz, e toca nele, né? Vai para tocar em Cristo, versículo 17, disse, não me toques. E essa é a expressão correta. Não me toques. Algumas Bíblias dizem, não me detenha. Mas a expressão correta é, não me toques. Por que não me toques? Preste atenção, porque isso aqui é muito interessante agora. Por que Jesus diz, não me toques? Isso está relacionado com as primícias. Preste atenção aqui rapidinho. Vou pedir aqui para minha esposa segurar a Bíblia para mim. Rapidinho. Preste atenção. Quando ele diz, não me toques, no versículo 17 do capítulo 20, o que ele está dizendo? Olha para cá e preste atenção no quadro. Ó, ele está dizendo que ele é primícias. Não me toques, Maria. Por quê? Paulo explica e diz que ele era primícia. O que era a primícia? A primícia, o nome já sugere, são os primeiros grãos. E todo israelita, quando fazia a colheita, ele tirava os primeiros grãos, os melhores, os selecionados, pegava eles e levavam para o sumo sacerdote oferecer a Deus. Eles estavam dizendo o seguinte, olha Senhor, o primeiro consumo da minha colheita não vai ser dos homens, ele vai ser teu. É o Senhor, ao Senhor eu ofereço as minhas primícias. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é, as primícias não eram dos homens, as primícias eram de Deus. Depois que o sacerdote tirava um punhado das primícias, ele queimava uma parte e consumia a outra. E observe que essa primícia era dada para Deus. Por isso que Jesus, quando vai ser tocado por Maria, ele diz, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. O que ele está dizendo? Eu sou primícia, eu não sou dos homens. Primeiro eu vou lá e depois ele me dá para vocês. Entenderam? Primeiro eu subo a ele. Depois que eu subir a ele, é que eu vou ser dado para vocês. Mas primeiro eu preciso me apresentar ao Pai. Por quê? Porque as primícias são de Deus. Então, coloque aí, primícias são de Deus.
toda primícia é de Deus. Por isso que Jesus disse para Maria, não me toques. Eu primeiro preciso me apresentar para ele. Depois eu me apresento para vocês. Porque a primícia é de Deus. Então veja que esses textos estão ligados com o que Paulo falou em Coríntios capítulo 15, versículo 23. Primeiro Cristo, as primícias. Então, o que mais são as primícias? A Bíblia, por favor. O que mais são as primícias? Então veja essa ordem. Coríntios, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, aí diz, as primícias. Olha, então veja, Cristo é primícia. Mas com Cristo também tem primícias. Quais são as primícias que estavam com Cristo? Mateus 27, 52 e 53. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus 27, 52 e 53. Mateus 27, 52 e 53. Que diz da seguinte maneira: E abriram-se os sepulcros, e o corpo de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele. Quem é esse dele aqui? É Cristo. Depois que Cristo ressuscita, com ele vem outros grãos, que são as primícias. E esses grãos, irmãos, que eu estou falando, é um tipo, né, do que Paulo está dizendo. Esses que ressuscitaram com Cristo são os corpos dos primeiros que vão ressuscitar, como aqueles que vão ser oferecidos para Deus. Então, com Cristo ressuscita também primícias. Cristo é a primícia e junto com ele que é a primícia principal, outros santos, que era Jesus dizendo mais ou menos assim, ó, esse aqui, Senhor, é a primeira oferta de ressuscitados. Mas vai chegar um dia onde todos os santos ressuscitarão. Naquele dia os santos não ressuscitarão todos. Foi só uma pequena amostra grátis, chamado primícia, os primeiros ressurretos. Então Paulo vai fazer uma análise dos primeiros ressurretos com os primeiros grãos e chama isso de primícias. Entenderam? Então tá. Então ele parte para o segundo grupo. Então veja bem, fechamos essa parte das primícias. Isso aqui, irmãos, é só uma síntese. Nós vamos estudar muito sobre isso mais a fundo. Veja só, nós vamos partir para o segundo grão, para o segundo grupo. E qual é o segundo grupo? Vou até pedir que o irmão Kelly depois abra a Bíblia e leia para mim aqui, que ele tem a voz bem grave. São as colheitas gerais. Então nós já estudamos as primícias, né? Já sabemos o que são primícias. Então agora nós vamos saber o que são as colheitas gerais. O que é a colheita geral? As primícias são uma amostra grátis da colheita geral. Para você entender isso de uma forma mais simples, é mais ou menos assim. Você vai estar fazendo um bolo, né? E aí você tira um pedacinho do bolo, dá para o convidado e diz, isso aqui é só uma amostra do que é o todo, né? É um pedacinho do que é o todo. Então, o pedacinho foi Cristo na ressurreição junto com aquele outro grupo de santos que ressuscitaram, né? Cristo e as primícias. E o que são as colheitas gerais da ressurreição? O arrebatamento da igreja. Olha mesmo que nós estamos estudando escatologia. O arrebatamento da igreja. Leia, Kelly, o texto célebre que está em 1 Tessalonicenses 4, 16. Leia na sua Bíblia aí. Irmãos, marquem todos esses textos dentro desse cronograma. Então aqui é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tá bom? Versículo 16. Ok? Nos diz assim. Quero fala bem alto, bem grave. Chega mais de pé. Olha o que diz aí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha aí. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Depois eu vou explicar o que é essa trombeta de Deus, em outra aula. E os que morreram em Cristo. Então, peraí, só um minuto. Os que morreram em Cristo, eles vão fazer o quê? Vai acontecer o quê com eles? Ressuscitarão. Eles vão ressuscitar. Então veja bem, aqui já passou o tempo das primícias, que foi Cristo e aqueles santos que ressuscitaram. No dia do arrebatamento, Deus vai fazer uma colheita geral. Não tem quando você vai na roça, você tira uma parte e diz, o milho está pronto.
Mas você espera mais um pouquinho que precisa amadurecer o resto. E quando o resto amadurece, o dono da roça contrata um monte de trabalhador. Não é isso, meu Carlos? Contrata um monte de trabalhador, diz, agora não vou mais sozinho. Por quê? Porque tem muita gente, tem muito milho para colher. Por isso que Cristo, quando desce, né? Quando Cristo desce, quando Cristo vem nas nuvens, ele arrebata a sua igreja e ali acontece o que nós chamamos de colheita geral. Aqui ele vai arrebatar todos os santos de todas as nações. Aonde houver um santo na terra, um crente na terra, em todas as nações da terra, eles vão ser arrebatados com Cristo, ou a Cristo. Então aqui nós estamos nas colheitas gerais. Termina o texto. Sim. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que eu tenho que entender, quem está em Cristo não morre, ele só descansa um tempo. Os que morreram em Cristo, morrer em Cristo não é morrer em Cristo é ter vida, é nascer de novo, é ser regenerado, é um tempo de descanso. Deus tem prazer na morte dos santos, porque eles não morrem, eles esperam um tempo da remissão. Então, quando Cristo vier, aqueles que dormiram em Cristo, porque eu tenho outra expressão bíblica que diz que dormiram. Por que dormir? Porque quem morre, dorme para sempre. Quem dorme, dorme por um tempinho, por um pouco de tempo. E Jesus está dizendo mais ou menos isso. Vocês dormem um pouquinho aí, mas no dia do arrebatamento, vocês ressuscitarão. Glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Deus formou o homem do pó. Ele pegou o pó, lá no Éden, pegou aqueles pedaços de terra e fez o homem. E sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? É que esse mesmo pó velho, o texto diz que o homem quando morre volta ao pó. Por que ele volta ao pó? O crente volta para o pó. Porque Deus vai pegar esse pó velho, do homem velho que morreu, e vai reconstruir, vai fazer um novo homem. Que nem aquele Adão que ele construiu lá no Éden. Ele vai pegar esse pó velho, esse mesmo corpo velho, que vira pó, ele vai vir de novo, pegar esse pó velho, que era cheio de pecado, cheio de corrupção, e vai fazer dele um corpo incorruptível para a glória de Deus. Então entendam, irmãos, que aqui no arrebatamento da igreja é colheitas gerais. Você não pode, irmãos, confundir o arrebatamento da igreja com o Amagedon. Muita gente confunde isso. O arrebatamento com o Amagedon. No arrebatamento, Cristo vem invisível e vem nas nuvens. Naquele dia ninguém vai ver ele. Ninguém, como alguns pensam, todo olho verá. Não, todo olho verá quando ele vier no Amagedon. É ali que ele vem com a igreja. Mas para a igreja, ele vem de forma secreta e nas nuvens. Então, a igreja vai, no momento, ser transladada a ele quando nós ouvirmos o toque, o sinal que será dado. Muito bem, queridos. Então, para finalizar, a última etapa dessa questão aqui que Paulo fala sobre primícias, e dentro desse contexto de colheitas, são os rabiscos, né? Os rabiscos. Então aqui, as primícias, os primeiros frutos, a colheita geral é quando se faz a colheita de tudo que é no arrebatamento, e os rabiscos. O que são os rabiscos? Eu vou falar isso dentro de uma linguagem campesina, agrícola, que é mais ou menos assim. As primícias, os primeiros frutos, os mais robustos, as colheitas gerais é a colheita de toda a plantação, e os rabiscos é quando o camarada já colheu tudo que dá na roça, na cabeça dele, mas de repente ele diz, rapaz, eu vou lá ver se eu encontro algum milhozinho que ficou por ali, esquecido, né? Um milho que alguém não prestou atenção e ficou. Então esses são os rabiscos, né? Os pedacinhos, algo que alguém não percebeu e deixou por ali, e são os rabiscos. E então, irmãos, o que são os rabiscos dentro do contexto da ressurreição? São as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Vamos ler rapidinho. Capítulo 11 do Apocalipse. As duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que essas duas testemunhas vieram. O que elas vieram fazer.
Qual o propósito de Deus ter enviado essas duas testemunhas fiéis? 11, versículo de número 11 e 12, que diz: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram de pés e caiu sob grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia: sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Isso aqui são as duas testemunhas que vão entrar em cena depois que a igreja for arrebatada e depois, quando começar a grande tribulação, eles entram trazendo grandes catástrofes e mortandades aos que habitam sobre a terra. E eles vão ser mortos, vão passar 3 dias e meio em praça pública, mas depois de 3 dias e meio a Bíblia diz que entra um espírito de vida neles e eles ressuscitam. Quem são eles? Eles vieram da parte de Deus e eles ressuscitam durante a grande tribulação, que é após o arrebatamento da igreja. Então, Cristo ressuscitou com os santos, Deus já arrebatou a igreja aqui, e aqui já são os rabiscos, os restinhos, aqueles que vieram para pregar o evangelho de Cristo aos habitantes da terra de uma forma diferente. Vou explicar isso mais na frente. Foram mortos, mas ressuscitaram. Então eles fazem parte dos rabiscos. E por último, aqueles que morreram durante a grande tribulação. E quando Cristo descer de novo com a igreja, eles ressuscitarão. No capítulo 20, versículo 4 diz: e vi tronos, e assentaram sobre aqueles quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal na testa, nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então estes que ficarão na grande tribulação, mas que aceitarão a Cristo. Outro dia o irmão perguntou no grupo: vai ter salvação na terra? Está aqui a prova. Esses aqui foram salvos por causa da sua renúncia à sua própria vida. Eles renunciaram à sua própria vida, foram degolados pelo amor de Cristo, e isto vai acontecer durante a grande tribulação para os que ficaram. E possivelmente esse povo é um povo que desviou, que conheceu a Deus, que era a igreja, mas que não foi arrebatado na primeira, ou no arrebatamento, que não foi levado, e ficaram para a grande tribulação, e possivelmente eles agora se arrependeram de não ter servido a Cristo enquanto tinham tempo, e agora eles mesmos morreram para que tivessem vida. E aqui eles estão sendo ressuscitados e viverão com Cristo 1000 anos. Então estes também, junto com as duas testemunhas, fazem parte do grupo dos rabiscos. O que são os rabiscos? São aqueles que ressuscitarão depois do arrebatamento. E esses não são como a igreja, porque a igreja vai subir. Então nós temos que fazer outras duas coisas. O que vai acontecer no arrebatamento? 2 grupos. Uns que serão arrebatados, vivos, e entre o céu e a terra terão um corpo eterno, e os que estavam mortos, que também vão ressuscitar. Então temos 2 grupos: os que vão ser arrebatados e ter um corpo glorificado sem morrer, sem passar pela morte, e os que terão o corpo glorificado, restaurado, aqueles que estavam mortos e na vinda de Cristo tiveram seus corpos ressuscitados e restaurados. Então, junto com eles, com aqueles que estivermos vivos, Paulo diz: aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem mortos, ao ouvirem o som da trombeta, subirão juntos, 2 grupos, os vivos e os dos mortos. Os mortos ressuscitam em um corpo glorificado, e os vivos, que são crentes, são arrebatados e também ganham um corpo glorificado. E eu quero fazer parte desse, que não vai morrer, que vai ter um corpo glorificado em vida. Então, queridos, isso é uma síntese, Ainda estamos em aula introdutória. Amanhã eu vou trazer uma aula esclarecedora sobre o cronograma escatológico. Então, espero que você aprenda um pouco sobre isto. Eu não vou trazer um conteúdo maior, porque não adianta eu colocar aqui muita coisa, muita informação não. Eu preciso começar devagar. Os irmãos vão absorver isto. Se não entendeu, volte o vídeo, pause o vídeo e vai revendo para você ir pegando pouco a pouco, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido, entendido alguma coisa. E isso aqui é só um resumo, nós ainda vamos nos aprofundar poderosamente em coisas aqui sobre este mesmo assunto, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, eu postarei mais uma aula. A paz do Senhor a todos.